O blockchain tem menos de 10 anos, pois surgiu junto com o Bitcoin entre 2008 e 2009. Por ser um assunto novo e, mais do que isso, inovador, ainda existem muitas questões regulatórias em desenvolvimento, não só no Brasil, como também no exterior. E para esclarecer dúvidas legais sobre blockchain e criptomoedas, hoje eu converso com Rosine Cadamani, advogada e especialista que vem estudando desde 2014 o tema e que no ano passado cofundou aqui em São Paulo a Blockchain Academy. Não tem nenhum problema em adquirir criptomoedas, não tem nada de ilegal nisso. Quando você fala sobre usar criptomoedas, a gente entende no final das contas que é uma tecnologia que você pode usar de diversas maneiras. Usar no mercado financeiro, em geral, é super tranquilo. Quando você vai profissionalmente utilizar em operações mais sofisticadas, tem já normas que parametrizam isso. Então você tem que sempre olhar que uso é esse que está sendo feito para ver quanto que disso é permitido, o quanto disso é especificamente regulamentado. E já existe no Brasil uma regulação específica para as criptomoedas? Específica não. O que a gente tem são diversas normas genéricas que já dão para a gente o caminho do que dá ou não dá para fazer. Claro que essas normas foram criadas antes da gente imaginar as criptomoedas, então elas não estão absolutamente adequadas, mas elas são um guia sobre o que preocupa as nossas autoridades, o que a gente deveria atentar quando a gente estrutura algo envolvendo criptomoedas. E qual é o cenário no Brasil hoje da regulação? A gente está conseguindo acompanhar os outros países? Está sendo feito um bom trabalho? O Brasil tem tido uma posição bastante interessante, positiva, ao meu ver. Primeiro, porque não está tendo nenhum tipo de intervenção brusca, como a gente vê em outros países. As nossas autoridades, quando a gente fala de criptomoedas, a gente está pensando em particular no Banco Central e na CVM, que são as autoridades que vão querer olhar isso mais de perto, né? Eles estão acompanhando isso desde o começo, estão estudando cada vez mais e conhecem já os agentes de mercado, interagem com eles. E já mais de uma vez se manifestaram dizendo, olha, há riscos, mas nós estamos acompanhando para vermos o que vamos fazer. Isso em si já é extremamente positivo, porque a gente viu no exterior algumas intervenções bastante bruscas que deram uma chacoalhada no mercado. Tem até países onde foi proibido o uso? Sim. São países em geral que ou não tomaram, assim, se assustaram, especialmente com possibilidade de você tirar o capital do país. Por exemplo, assim, um exemplo bem chamativo é a Venezuela, que tem muito receio de fluxo de capital para o exterior, e aí proibiram o Bitcoin. Não são os países mais exemplares, digamos assim. Ainda voltando aqui para o Brasil, o que a gente tem como um pouco de dificuldade são algumas normas que estão, às vezes, acima dessas autoridades, que são um pouco mais engessadas. Por exemplo, toda a norma aqui no Brasil que dispõe sobre fluxo de capital do exterior para o Brasil, restrições, não é tudo que está na mão do Banco Central. O CVM também, tudo que dispõe sobre investimentos não necessariamente está na mão da CVM. De alguma maneira, isso acaba tornando um pouco mais dificultoso, assim, você ter o Brasil como uma referência total. Mas a gente percebe o empenho deles de entender melhor em que medida isso é inovador, em que medida isso pode ser positivo. E eu acredito que a gente deve sim ter boas notícias cada vez mais para a gente ver o Brasil como um pouco mais de referência, como um hub mais receptivo. E as criptomoedas, elas já são taxadas no Brasil? Quando você tem criptomoedas, você tem que declarar isso no imposto de renda todo ano. Isso já está estabelecido, já tem uns 2, 3 anos que vem claramente assim no manual de perguntas e respostas da Receita Federal. Ah, já tem esse item? Já tem esse item. As criptomoedas são comparadas ao que a gente chama de ativo financeiro, que também já tem... Como ações, por exemplo? Como ações, é na mesma linha. Agora, se você também compra e revende, e você tem um lucro em cima disso, e nessa operação você vendeu mais do que R$35 mil em criptomoeda, você tem já imposto de renda que incide, já tem uma porcentagem estabelecida. Já é um começo de previsão de regra específica, não está na lei, mas está já no direcionamento da autoridade. Certo, então se eu estou operando com essas moedas, eu seguindo essas instruções, não vai haver um risco legal, mesmo que a legislação mude daqui para frente. Não vai, nada para se assustar. Ótimo. A gente tem ouvido falar muito dos ICOs. Sim.
Queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que são os ICOs. ICO nada mais é do que uma forma de você fazer crowdfunding através do blockchain, através dessa tecnologia que está por trás do Bitcoin. Não é nem a plataforma do blockchain do Bitcoin que você usa, você costuma usar a plataforma do Ethereum, que é uma plataforma que veio depois do blockchain original. Você usa dessa tecnologia para fazer um projeto, você estrutura um projeto na perspectiva tecnológica, cada token, ou seja, cada pedacinho da composição desse projeto, através de criptomoedas, você faz com que os tokens deem direito para quem vai adquirir o token. Então você tem um investimento através de token. A pessoa adquire um token, ela passa a ter direito sobre aquele projeto. Como se fosse ação? Como se fosse ação, você tem algumas naturezas diferentes. Alguns ICOs, o que eles propõem é que aqueles que queiram adquirir os tokens passem a ter direitos tal como os sócios. Esse se assemelha mais a uma ação. Certo. Não é ação porque a lei não reconhece como sendo uma ação. Perfeito. Você tem projetos que você espera uma recompensa financeira. É uma espécie de contrato de investimento coletivo. Você investe e o que a gente ganhar junto, a gente leva junto. Certo. Tanto o primeiro quanto o segundo formato são tipos de projetos que já são regulados pela CVM, não especificamente, mas já são o que a gente chama de valor mobiliário aqui no Brasil. Ok. Porque você tem um contrato de investimento coletivo, que é o que tem na definição legal. Tudo isso já deveria passar pelo crivo das regras da CVM, para você poder fazer aqui no Brasil. O terceiro tipo de ICO é que a gente chama de ICO utilitário. Significa, quando eu tenho um token, eu estou adquirindo, por exemplo, um produto seu, com desconto. Isso não tem nada a ver com a CVM, uma relação comercial pura. Você, por exemplo, quer fazer alguns vídeos, quem comprar agora vai comprar os vídeos com desconto. Quem depois vier entrar aqui vai comprar com mais caro. São um exemplo de ICO que a gente chama utilitário. Ok. E tem também um que é o crowdfunding de doação. Você faz uma chamada e fala, olha, preciso de dinheiro para esse projeto. E as pessoas ONG, por exemplo, um projeto social qualquer. Isso, dá para fazer isso. No final das contas, você não tem muito mais utilidade de fazer isso via ICO. Mas não tem por que não fazer também. Uma forma de se adquirir e colocar no projeto dinheiro. Então são naturezas diferentes, que têm que ser tratadas de maneira diferente, do ponto de vista jurídico. Tem até país, Delaware, por exemplo, já evoluiu bastante, eles estão autorizando a emissão de ações de empresa em blockchain. Isso nada mais é do que uma forma de fortalecer, entender que os ICOs podem ser positivos e fortalecer o crowdfunding pelo ICO. E a ICO, a sigla, o que significa? Initial Coin Offering. Como os IPOs. Exatamente, que também é uma palavra que acaba confundindo. Você acha que é sempre igual uma ação, mas não é. Por isso tem gente que usa a expressão ITO, Initial Token Offering. Okay. Né? Mas sempre, nesse mundo tem muitas palavras que são misleading, tem que tomar um cuidado. E também não é proibido, importante dizer isso, apesar da gente ter já um caminho estabelecido um pouco mais burocrático, a gente percebe a CVM flexibilizando e deixando mais claro caminhos excepcionais para projetos especialmente de pequeno porte, que não vão causar tanto prejuízo se derem errado. Tem algumas limitações de valores e tudo mais que vem ao longo que vem em cima do projeto, mas não é proibido também. Tem que tomar cuidado com isso. A gente é um país que permite fazer, só que às vezes não nas circunstâncias que têm sido feitas no mundo inteiro. Você tem projetos que capturaram, por exemplo, 150 milhões de dólares em 3 horas. Esse volume, essa quantidade aqui no Brasil, precisaria passar por um caminho um pouco mais específico e burocrático, porque a nossa autoridade está preocupada em assegurar que nós, quando a gente queira investir em um projeto desse tipo, a gente tenha mais consciência dos riscos que a gente está tomando. Esse é o objetivo de ter a lei. Então, não é proibido, mas não é também solto. A gente tem que evoluir na flexibilização. Bom, a gente falou sobre os ICOs e tem um outro tema, um outro termo que está sendo muito usado, que são os smart contracts. O que são esses instrumentos? Smart contract é mais uma dessas palavras que confundem mais do que ajudam. Quando a gente traduz literalmente, você está falando que é contrato inteligente. E aí tem muito advogado achando que ele vai ter que trabalhar com smart contract. Mas antes de pensar no advogado, a gente tem que entender de novo o que é isso do ponto de vista tecnológico. A intenção da criação dos smart contracts foi trazer para o mundo tecnológico
relações de negócio e também tornar isso um pouco mais automatizado. Por exemplo, vamos pensar assim numa relação de dívida. Se eu não te pago, automaticamente tira da minha carteira as minhas criptos. Essa é a intenção, você começar a trazer para esse mundo de tecnologia relações de negócio em geral para agilizar esse processo. Só que hoje, apesar de essa ser a intenção, isso é uma coisa que está em construção. É muito difícil hoje pensar em ter nessas plataformas do tipo blockchain todas as relações humanas, as relações negociais que são em grande parte com elementos objetivos transformadas em relacionamento pela tecnologia. É um pouco mais distante do que queriam que fosse. Hoje o que você tem é a possibilidade de programar a rede para ela se auto-executar em alguns contextos. Podem interessar para o mundo jurídico e podem não interessar para o mundo jurídico. Aí vai depender do uso. Então, resumindo, smart contracts hoje são soluções de você programar a rede do tipo blockchain para que ela, entendendo que aconteceu um certo evento, ela reaja de uma certa maneira que você programou. Nada mais do que isso. E isso pode ou não afetar o mundo jurídico, dependendo do contexto. Então você precisa de uma programação e, dependendo do contexto, também de um apoio jurídico. Pode interessar ou não. O que eu quero diferenciar é que a palavra smart contract parece que a gente está falando de contrato jurídico e não necessariamente interessa para o mundo jurídico. Contrato é muito mais um termo mais técnico mesmo e não um contrato jurídico. A gente tem que distinguir e evitar fazer confusão aí, porque é muito fácil fazer confusão com todos esses termos que direcionam você para um lado, mas que na verdade tem que levar para o outro. Ótimo. Rosine, queria que você contasse um pouco para a gente do que você tem visto aí no mundo de países, de governos que já estão se utilizando da tecnologia blockchain para fazer algumas coisas. O que a gente está vendo, assim, quando a gente fala de criptomoeda, sem dar muita volta, eu pegaria alguns exemplos mais típicos. Você tem o Japão, que determinou que Bitcoin é um meio de pagamento. Isso contribui muito para você começar a ver esse tipo de criptomoeda um pouco mais perto de uma moeda mesmo. Porque hoje não é moeda para fim estatal, mas tem muita função de moeda. Okay. Então isso é muito positivo nessa perspectiva financeira. E também você evita taxar como se fosse um ativo qualquer. Você consegue fazer com que esse fluxo seja mais bem recebido na sociedade. Então eu vejo como um grande exemplo e muitos estão seguindo. Você tem também Austrália e Canadá, que estão muito abertos também, sempre tentando se mostrar abertos a ver as perspectivas positivas que tem disso e focando bastante nessas empresas intermediárias de compra e venda de criptomoedas, determinando que elas deveriam se preocupar com lavagem de dinheiro e antiterrorismo, que é uma tendência mundial também. E eles estão mais focados aí e também evitando taxar. Eu percebo mais dois movimentos, né? Anti-lavagem de dinheiro, antiterrorismo, para as empresas intermediárias em particular, e alguns esforços em alguns países para você evitar que tenha muito imposto em cima e se aproxime mais de uma moeda, apesar de, como natureza, isso ser um ativo. Também, em termos de blockchain, o que eu posso pensar como um país que está chamando a atenção, eu posso falar de Dubai. Dubai determinou que até 2020 eles vão evoluir bastante, fazer com que várias transações do governo sejam em blockchain. E a gente sabe que eles estão associados com grandes consultorias de blockchain para trabalhar em cima disso. Em que pé que está exatamente eu não sei, mas é uma demonstração, assim, é muito interessante você ver um Estado aberto a ver isso do ponto de vista em nível estatal. A Estônia também é um país que está com bastante destaque. Eles já vinham trabalhando com tecnologia e internet, já tendo destaque nessa frente, e com blockchain eles logo abraçaram também e mostrando aí umas soluções. Esses são os países que eu destacaria. Aqui na América Latina tem algum país? A América Latina, eu chamaria muita atenção Brasil. A gente está, de fato, com um hub aqui em São Paulo. A gente está, cada semana, cada mês tem evento. Está bombando mesmo esse assunto que me deixa muito feliz. E Buenos Aires, nossos irmãos, que antes da gente começaram a ver isso, até por diversas questões políticas que eles tiveram, restrições de fluxo de capital também, eles evoluíram bastante. E tem bastante solução já tecnológica também. Eles têm os nossos parceiros lá, tanto da ONG latino-americana, que estão fazendo um trabalho muito bacana de formação de pessoas
aumentando o ecossistema, fortalecendo mesmo o ecossistema de maneira estruturada. E a gente tem também o pessoal da RSK, que criou uma plataforma do tipo blockchain, mais focada em inclusão social, chamada RSK. Essas pessoas eu vejo realmente com destaque, porque eles não estão só operando em nível local, eles têm feito bastante esforço político em nível internacional. E junto com São Paulo eu vejo como polos aqui na América Latina de destaque nesse assunto. Rosine, você que trabalha com educação, né, faz alguns cursos aqui em São Paulo e até no exterior, como você vê esse cenário no Brasil? Até 2015, esse assunto interessava mais aqueles que buscavam diretamente, você não tinha iniciativas de educação estruturadas. E a gente começou no final do ano passado a focar bastante em educação. Eu acredito, a gente e outras pessoas também, eu acredito que isso tem impulsionado muito o mercado local. A gente percebe as pessoas cada vez mais buscando. Muitas pessoas já passaram de uma camada que seria uma camada introdutória e já estão entrando em níveis mais intermediários e até mais profundos de conhecimento. Então essa evolução ela é muito recente. Foi 2017 que a gente viu isso acontecendo. Muitas pessoas hoje estão com conhecimento introdutório já mais estabelecido e evoluindo no nível intermediário para um nível mais avançado. E de diversas áreas, né? Diversas áreas. Você tem desde pessoas que são da área de tecnologia, diretores de TI ou desenvolvedores, quanto advogados interessados, cada vez mais. As aulas cheias de advogado. Você tem pessoas que são empreendedores, empresários estabelecidos, pessoas da área de seguro, todas as áreas, teve médico no curso. Você começa a pensar, olha, como é que isso pode alcançar o mundo de saúde, da área de saúde. Como o assunto é multidisciplinar, é muito interessante ver que cada vez que você compõe uma turma, você tem essa variedade. E também pessoas de idades diferentes. Pessoas que nem se formaram na universidade e pessoas já estabelecidas que me falam, o que é esse negócio que está chegando aí? Estava sendo uma beleza, assim, não só em escala local, mas em escala global. Essa interação entre as diversas pessoas. Isso enriquece demais a formação. As pessoas começam a interagir no WhatsApp, no Facebook. Eu estou vendo muito acelerado esse processo de educação aqui no Brasil. E a gente estava até comentando antes de começar a entrevista que não existem muitas pessoas relativamente trabalhando com blockchain no Brasil. Estima-se que haja uma comunidade de mais ou menos quantas pessoas trabalhando diretamente com essa tecnologia? É difícil de estimar. Eu chutaria. Agora o número deve ter crescido bastante. Menos de 1.000 pessoas. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu estava aqui pensando em se eu chegava até, sei lá, 300 pessoas. Mas está evoluindo também. Primeiro eram algumas pessoas mais curiosas que foram por conta atrás, mas você começa a ver pessoas cada vez mais qualificadas saindo das suas funções, dos seus trabalhos, já de função de senioridade, no mundo financeiro, em várias frentes, no mundo de tecnologia, para se dedicar em full para isso. Quando eles acabam achando o projeto que para eles é adequado, ou então não, para pesquisar quem é quem, fazer. Isso também é uma tendência mundial, não só brasileira. Existem pessoas que acreditam que as criptomoedas são uma fraude, alegando que não existe lastro econômico, que o Bitcoin é uma bolha prestes a estourar. Qual que é a sua percepção sobre isso, Rosine? Minha percepção é que as pessoas não percebem que os paradigmas mudaram. A gente cresceu acreditando no Estado e nas instituições e a gente tem evoluído para confiar cada vez mais na tecnologia. E entender o Bitcoin não é fácil. Quem entende parcialmente não entende o tamanho disso. Quando você entende um pouco mais, você começa a confiar também mais na tecnologia como sendo uma alternativa porque a gente tem hoje de formato de relacionamento. Isso dito, eu não acredito que seja uma fraude, eu acredito que seja, de fato, a base tecnológica para novos paradigmas de troca de valor e troca de transacionar em geral, ativos e direitos, né? Com isso, você começa a se perguntar, tá, mas então o valor está vinculado a isso? Sim. Não tem lastro, como as moedas estatais também não têm lastro, isso é uma pergunta muito, muito recorrente, né? E a gente começa a entender que, apesar de não ter lastro, tem valor.
porque você acredita que a cripto é relevante, porque você acredita que a tecnologia por trás pode ser a base para outras transformações. Eu não acredito que seja uma fraude, de longe. Eu acredito que seja uma novidade muito interessante. Sobre a questão da bolha, o que eu mais acredito é que a gente só vai saber se é bolha depois. Pode parecer uma resposta simplista. O que eu quero dizer é, se todo esse potencial se concretizar, ainda vai ser barato o que a gente está pagando hoje, perto do que a gente vai chegar a ter. Se esse potencial não se concretizar, vai ter sido caro demais, né? A diferença é que, quando a gente fala de bolhas, você não tem aqui, é um ativo, ou você pagou caro ou você pagou barato. Não é que é vazio dentro, é o valor que você determina. Eu quis comprar por esse número, eu quis comprar por aquele outro número. Então a gente vai ter que esperar para ver. Pois é, então aguardemos. Essa foi a Rosine Cadamani, advogada, especialista em blockchain e criptomoedas e cofundadora da Blockchain Academy aqui de São Paulo. E eu sou Daniela Ferreira e essa foi mais uma reportagem para a série Blockchain, Que Revolução é Essa? Do YouReport. Um beijo e até a próxima!